Então, hoje é nossa penúltima roda de conversa, penúltima vez que a gente se encontra e temos uma convidada muito especial, que é a Renata Santinelli, que participa das rodas de conversa do nosso curso desde a primeira edição. E ela tem uma experiência muito interessante, e tentem aproveitar bastante a presença dela aqui, porque ela tem uma atuação em SEUAS já há algum tempo, atua na proteção animal há muito tempo também, tem uma relação com a bioética, que é algo que a gente fala bastante aqui, então ela tem muita coisa para trazer para a gente, e é uma pessoa muito humana. Parece estranho dizer isso, né, mas, eu sei que vai fazer sentido para vocês, né, por causa de tanta coisa que a gente tem conversado. E é isso, boa noite a todos, obrigado por estarem aqui. Espera aí, confirme. E agora? Ah, não, vou colocar em português. Espera aí, gente, desculpa que apareceu um negócio aqui. Aí, tá bom. Boa noite, obrigado por estarem aqui. E eu vou passar a palavra para Renata. Rê, boa noite. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Fica à vontade. Você sabe que a roda de conversa é um formato livre. Eu só vou pedir para você contar um pouquinho da sua história para o pessoal, contar como que você foi parar nesse universo da proteção animal, um pouco da sua atuação nas SEUAS. E aí a gente vai deixando os assuntos surgirem. E o que você tiver vontade também de falar, quiser compartilhar com a gente, somos todos ouvidos. Boa noite, a palavra é sua, Rê. Obrigada, Karen. Gente, boa noite. Eu fico muito feliz sempre de participar das rodas de conversa do curso. Primeiro, por essa postura livre que essa roda de conversa tem, né? Da gente poder falar sobre coisas que, tecnicamente, a gente não falaria, por exemplo, numa aula, num seminário e tudo mais. Eu acho que isso é importante. Eu acho que ficar nas entrelinhas vale muito mais, né? Então, eu vou falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa coerência incoerente e como eu fui parar em tudo isso, né? Que é bem complexo. Só que antes, eu queria avisar vocês que eu tenho alguns colaboradores aqui em casa, tá? São 13. E esses colaboradores, eles costumam fazer algumas participações especiais durante as minhas falas. Então, não se assustem. Inclusive, se soltar um foguete aqui, eles vão manifestar a indignação deles com relação à fala de edifício, que é bem difícil para mim. A minha cidade, eu sou de Alfenas, sul de Minas. Alguém conhece Alfenas? E a minha cidade tem foguetório todo dia, porque eu não sei até hoje. Então, eu vivo uma situação bem complexa aqui. Os dias mais intensos, eu sou obrigada a medicá-los, né, porque eu tutelo lindas crianças, todas vítimas de maus tratos severos. Então, todos eles têm problemas comportamentais, todos eles são muito assustados. E os que ficaram comigo são os inadotáveis, né, aqueles que ninguém quer. Eu falo que existe uma tríade, né? Que eles são pretos demais, grandes demais, traumatizados demais os padrões da sociedade. Então, eles acabaram ficando aqui. Então, hoje, eu tenho uma ONG na minha cidade, né? Que chama Anjos de Patas, só que é um abrigo de portas fechadas. E é um abrigo totalmente diferente daquilo que você já viu como abrigo. Aqui não tem baia, aqui não tem grade. Eles vivem todos no ambiente da casa, junto comigo. E colchão, caminha fofa, cama quente, uma alimentação de qualidade, e isso foi uma mudança de padrão, né, que aconteceu comigo lá atrás a respeito do desabrigamento. Minha ONG já teve quase 100 animais. Hoje, com 13, eles podem ter uma melhor qualidade de vida. Bom, mas vamos voltar bem mais para trás. Né? Até é interessante a Karen falar que eu sou muito humana, né? Porque uma vez eu fui provocada por um professor quando eu dava aula na universidade. E ele, na verdade, ele não quis me provocar para o bem, ele foi sarcástico comigo, dizendo que eu era uma pessoa incoerente, porque como assim eu ser humanista e protetora de animais? E na hora, na raiva, eu respondi que eu era uma humanista bichista, e daí? Né? Então, eu sou uma humanista bichista, eu não consigo fazer uma dicotomia das coisas, então acho que isso é um pouco como me define.
né? A questão de olhar para os animais, olhar para as pessoas, mas também olhar para o planeta. É um pouco construção bioética isso, né, cara? É um pouco de construção bioética isso. E a bioética, ela existe dentro de mim muito antes de eu saber que ela existia. Eu sou formada em Direito, eu estava na graduação, sem saber o que fazer da vida. E aí eu vi uma plaquinha assim, escrito alunos interessados em pesquisar bioética. E eu fui atrás da professora e ela não me deu muitas informações. Ela só falou, faz um projeto e me entrega. E naquela época, tá, embora assim, a carinha é jovem, eu não sou tão jovem assim, né? Faz muito tempo isso. Naquela época tinha pouquíssima coisa, pouquíssimo material sobre bioética. A gente entrava no Google, era na época da internet de escada, viu, gente? A gente entrava no Google, vinha só inseminação artificial de bovino. Você falava, que isso? E aí eu tive contato com um material muito legal e eu acabei me apaixonando pela bioética de uma maneira assim, quase como que a tempestade perfeita. Né? Eu não consigo enxergar minha vida hoje sem essa construção bioética que eu faço no meu dia a dia, em todas as situações. E aí eu fui fazer minha pós-graduação, e na pós-graduação, porque a minha pós-graduação eu comecei em 2001, foi específico em bioética. Então, a 19696, né, tava os CEPs, na verdade, ainda nem entrei na CEUS, mas os CEPs estavam começando a tomar força. A gente tinha aí 4, 5 anos da 196, e aí os CEPs estavam começando a se formar e tal. E eu tive a oportunidade de fazer um curso muito legal da CONEP, que foi para você não só fazer o seu CEP dentro da instituição, mas também para ser coordenador de CEP, coisa que eu nunca fui na vida, coordenadora de CEP. Mas participei do CEP por muitos anos. E ali eu pude entender muito mais, porque dentro da academia, né, eu não venho da pesquisa, eu venho da extensão, eu sou o primo pobre. E então eu pude compreender muito mais esse universo da pesquisa, aprender muito, para até um dia chegar lá na CEUA. E isso me ajudou demais. Ter essa experiência no CEP fez toda a diferença. Embora a gente pareça que não tem nada a ver, mas tem sim. Inclusive, hoje, como membro de CEUA, representante da proteção animal, né, do terceiro setor, eu vejo quanto foi importante essa minha construção dentro do CEP. Dentro da universidade, como eu falei, eu sempre fui da área da extensão, eu era rondonista. E eu tive a oportunidade de viajar com o Projeto Rondon para vários locais, né? E isso também faz parte da minha história e me construiu como pessoa e me transformou muito, né? A chance de você poder, enquanto eu acho que quem aqui é professor universitário vai entender isso, né? Enquanto construtor de profissões, você poder construir isso em loco, né? Em locais de baixo DH, em populações vulneráveis, e ver, enxergar esses seus alunos sendo transformados por essa experiência. Então, assim, foi maravilhoso, né? Tudo que eu vivi enquanto rondonista. Jamais eu vou esquecer esses momentos. Então, assim, se eu for começar a falar sobre isso, eu vou falar a noite inteira. Então, eu vou dar uma cortadinha. E aí, eu estava vivendo a minha vida. Fiz o meu mestrado em bioética também. Na pós, eu trabalhei reprodução humana assistida. No mestrado, eu respondi uma provocação de um professor e eu falei sobre o conceito de dignidade para a bioética. Porque quando você estuda a bioética mais pragmática, o conceito de dignidade ele fica deixado de lado. E eu fiz existe um artigo falando, inclusive, sobre isso, que a dignidade era um conceito vazio, e eu fiz um contraponto a esse artigo dizendo que não, que a dignidade ela tem uma posição e ela não é um conceito vazio, muito pelo contrário. Aí, né, até então, gente, eu era uma pessoa que gostava de bicho, tá? Eu era uma pessoa que tinha um cachorro em casa. Não existia proteção animal na minha vida. E aí, um belo dia, eu
acabei tropeçando num caso muito grave aqui na minha cidade, no caso de uma pessoa em situação de acumulação, e foi uma situação horrorosa, sabe? A prefeitura invadiu a casa, retirou os animais, morreu um animal, foi um caos, um caos. Levaram esses animais para o canil municipal e a gente foi atrás, e aí a gente viu uma outra realidade. Hoje eu entendo, quando a gente fala, né, a respeito dos canis públicos, eu entendo as pessoas acharem que a gente está exagerando, porque não é um universo que as pessoas olham, né? Eu fui olhar porque eu tive que ir lá. E aí, lá tinha um cão que não tinha nada a ver com essa história. Ele estava lá, foi recolhido, sabe, Deus como, porque aqui não tinha controle de nada, né? De entrada, de saída, de nada. Ele estava jogado numa baia, um cachorro imenso. Ele estava com 18 quilos na época, mas depois de recuperado ele pesava 70 Só um quilos. pouquinho que deu uma cortadinha aqui, eu não consegui entender. Você está falando de uma situação de acumulação desse cão, é isso? Oi, peraí, que cortou o teu também, repete. Tá dando para ouvir agora? Aham, tá. É que deu uma cortada e eu perdi um Ah, pedaço. ah. Você está falando agora de esse cão estava numa situação de acumulação, é isso? Não, não, foi tinha uma pessoa em situação de acumulação que recebeu uma sentença judicial e aí a prefeitura retirou esses animais e levou para o canil municipal da cidade. E a gente foi para lá, para o canil, para tentar dar um amparo, porque Mas sabia sempre nada de entra aqui proteção no animal. apartamento. A gente tentou E dar a um gente tem que amparo fazer para a esses mudança. animais e E para lá eu fazer a mudança, eu encontrei preciso esse dos dois animal que meninos já para me estava ajudar. lá. E a gente só pode fazer final de semana, porque eu e o Oz trabalham a semana todinha. Aí, esse cachorro nós tiramos de lá, ele estava numa situação muito crítica, né? E demos o nome dele de Rambo. Foi um trabalho muito legal, assim, de recuperação da dignidade. E aí eu comecei a entender que esse conceito ele não é vazio nem para as pessoas e muito menos para os animais. Dignidade é um conceito de valorização de vida, né? E vida ela tem a sua amplitude natural. Então foi todo um trabalho mesmo, né? Foram meses para ele voltar a andar, para ele estava com muita ferida, para ele recuperar as feridas, para ele ganhar peso. E ele foi adotado, por incrível que pareça, bem fora do padrão, mas ele foi adotado. E eu falo que bastou um cão para modificar tudo aquilo que eu pensava sobre animais. Eu não imaginava, porque eu venho de uma casa que sempre teve cães, eu nunca tive gato, eu tenho gato agora, porque eu sou uma pessoa extremamente alérgica a gatos. Então, hoje eu fico equilibrando o pêndulo com a minha alergia com os gatos que eu tutelo, são 3 gatinhos. E, e os cães sempre viveram na minha casa, chegaram filhotes, sempre vira-latas, sempre adotados de algum lugar, e morreram de velhice. Então, assim, eu não tinha essa visão de que as pessoas descartam o animal como se fosse um sapato velho, de que existe um maus trato, eu não tinha essa noção. E foi todo um aprendizado a partir daí. E aí os meus olhos se abriram, eu comecei a enxergar, então eu começo na proteção animal realmente com cães e gatos, né? Aí você começa, aí fundamos a ONG, aí vem aquele sonho, né? Vamos resgatar todos os animais, olha que coisa mais linda. Não, não é isso que rola, né? Porque a demanda é absurda, a sociedade quase acaba com a nossa vida. Eu desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático, eu já faço terapia há muitos anos, né? Porque realmente a pressão da sociedade foi uma coisa que me sucumbiu. E, e assim, se a gente não trabalhar a sociedade, se a gente não educar a sociedade, a gente vai continuar sempre nesse eterno looping de desespero e sofrimento, né? Então não adianta muito. E aí, quando eu entrei na proteção animal, eu consegui unir tudo aquilo que tinha na minha vida, né? Então, assim, eu não nasci. É interessante, eu tive um orientador que ele falava assim para mim: você não nasceu para jatinho e iate. E realmente, eu não nasci para jatinho e iate, né? Eu nasci compreendendo que eu tenho dons e esses dons não são meus, eles são dos outros. Então,
o fato de eu ter a oportunidade de servir, de ajudar alguém na minha vida, que faz toda a diferença, que me faz existir, que me faz acordar todos os dias. Se eu não tivesse isso, eu não seria eu, não seria completo. E faltavam os bichos nessa história, né? E assim, eu sempre gostei de bicho de todo jeito. E aí, dar esse salto dentro da proteção animal também é algo um pouco complexo, né? Porque quando a gente é muito focado, a demanda de cão e gato é muito grande. Então, aí a gente começa a ver assim, galinha confinada, bezerro sendo morto, aí você começa, gestante, vaca grávida abatida. Você começa a ver tudo isso e começa um universo maior ainda se abrir, e você fala, eu não vou dar conta, né? Eu não vou dar conta. E aí, com o tempo, as coisas foram se acalmando enfim. Dentro da ONG, eu fui estruturando para o desabrigamento, que eu acho que é uma prática possível. Acho não, porque eu já tinha quase 100 e hoje eu tenho 13. Né? Então, e tudo com muito juízo, muita competência no fazer. Né? Em fazer um processo de paciência, de fechar as portas, de encarar a falta de doações, de doar os possíveis. Então, tudo isso foi um processo de anos acontecendo aí nessa história, né? E depois eu já tinha uma proximidade com o fórum, né? E já fazem 3 anos que eu trabalho com fórum, trabalho no fórum e a minha área hoje eu trabalho com galinhas, né? Poedeiras que são exploradas na produção de ovos. E a minha tentativa é fazer com que cada vez mais as pessoas que ainda consomem ovos passem a utilizar ovos, pelo menos de galinhas livres. Então, que seja um processo de transformação. Né? Eu acredito muito que a mudança ela começa num passo e são vários passos até a transformação total. Então, a gente entende as dificuldades de todo mundo, as dúvidas que todo mundo possa ter, e a gente está aqui para auxiliar. Né, nesse sentido, de que todos os animais têm direito a viver, a serem livres e a desfrutar, né, desses mesmos espaços que nós. Então, essa foi um pouco um resumão da minha história, que um dia terá uma biografia, mas, assim, tem muitos pormenores. E aí, nesse meio do caminho, foi um pouco antes do fórum, eu fui, a primeira CEUA que eu fui convidada foi do Instituto Federal de Muzambinho, que é muito perto da minha cidade. E eu fui como representante do terceiro setor, como representante das ONGs. E eu fui com muito medo no começo, sabe? Porque as pessoas têm essa tendência de falar assim, esse povo de ONG, essas protetoras, protelouca, né? Achar que a gente é um ser inferior. E, infelizmente, isso é uma realidade. Não se assustem. Eu sou muito verdadeiro no que eu falo, tá? Não se assustem. As pessoas acham que a gente é um ser inferior, que esses dias a gente até viu num grupo de veterinários falando que nós somos pessoas fedidas e sujas, né? Então, assim, é muito triste isso, porque a gente sabe que são pessoas que não querem conhecer esse universo. E tem hora que a gente está assim, tem hora que a gente resgata uns bichos fedidinhos, a gente fica assim, não é nada que um banho não resolva, né? E então eu fui com muito medo, né, de achar assim, embora eu dava aula numa universidade, mas já tinha um mestrado, e aí falar, e aí, né? Eles vão olhar para mim, olhar a protetora, de olheira, cansada, enfim. E foi totalmente contrário. A gente tinha um coordenador maravilhoso que recebeu a gente, né? Eu e a suplente, que é de uma outra ONG, de outra cidade aqui próxima, de braços abertos, ouvia todas as nossas questões. Nós fizemos todo um trabalho dentro do IF, então a gente conseguiu reverter a questão da castração dos porquinhos sem anestesia. Então, assim, isso foi uma conquista maravilhosa, né? Da gente. A gente fez todo um trabalho de pesquisa, dizendo que eles sentem dor sim. Então, a gente conseguiu reverter isso. A gente conseguiu mudar a forma de corte dos dentes. Então, a gente conseguiu algumas mudanças em relação aos recintos que os animais viviam. Por quê? Porque os IEFs,
aqui na nossa região, eles são as antigas escolas agrotécnicas. Então, eles têm setores de produção. E aí, então, assim, a gente conseguiu também uma coisa muito legal, que foi modificar a cabeça do próprio aluno, através desse nosso trabalho na CEU, né? E que muitos alunos vêm aí das fazendas, das roças, e aí eles vêm com aquela visão, né, que o avô ensinou, que o peão lá faz, e aí eles começaram a entender assim, mas esse meu avô fazia, mas não é porque ele fazia que eu tenho que fazer igual. E também começaram, né, a querer levar novidades e implantar práticas de bem-estar. Claro que não é 100% perfeito isso, mas práticas de bem-estar nas suas realidades também. Isso foi muito legal. Então, essa SEU, para mim, ela foi muito interessante. Ela me deu a oportunidade de conhecer esse universo, né? Então, eu pude aprender sobre suínos, eu pude aprender sobre galinhas, eu pude aprender sobre vacas, sobre cavalos, cabras, coelhos, né? Coisa que, para mim, ainda era um universo, mesmo morando numa cidade rural, ainda era um universo muito distante. E então, assim, a gente fez muitas coisas muito legais lá. Então, a gente, como foi a formação da SEU, a gente conseguiu implantar questões dentro do regimento em que a gente começou a trabalhar para que as práticas todas fossem modificadas. Isso foi muito legal. Aí veio a segunda SEU. A segunda SEU já foi outro susto, porque eu fui procurada pela Total Alimentos, que é a que faz a ração Max, que a fábrica é em Três Corações, fica a 100 quilômetros da minha cidade. Eles estavam procurando um representante de ONG e eu aceitei e fui. Na primeira reunião, eu cheguei com muito, muito medo, porque eles têm uma. Como é que fala? Eles têm um setor. Eu vou colocar assim: eles têm um setor de experimentação, né, em que tem cães e gatos. E eu fiquei morrendo de medo, gente, vou ser muito sincera. Eu fiquei morrendo de medo de chegar lá, ver cachorro retalhado, gato retalhado. Eu não nasci para isso, eu sou de humanas, né? Então eu fiquei com muito medo. E aí eu cheguei primeiro na fábrica e falei, olha, se for assim, eu tô fora, eu não vou participar, não, já cheguei com o pé na porta, né? E a veterinária, que era coordenadora tanto desse centro quanto da SEU, falou assim, olha, vai lá, vamos lá conhecer. E não é nada disso, sabe? É um grande abrigo, na verdade, mas muito bem estruturado, em que os animais não são expostos a sofrimento, né, para que a ração seja estudada. Então, eles são, na verdade, eles pesam a quantidade que o animal come, a quantidade que ele deixa na vasilha, e pesam as fezes e testam as fezes. Então, eu falei, está dentro de um limite. E fiquei na CEUA da Total durante muito tempo. Também foi outro momento assim muito legal de aprendizado, de conhecer coisas novas. Eles têm um programa de adoção lá desses animais e foi uma coisa legal que eu levei para lá, enquanto representante de ONG, é que fazer a adoção dos animais castrados, que eles não faziam. Então, hoje, os animais só saem de lá castrados, isso é muito legal. E aí, depois, aqui na minha cidade tem uma empresa de inseminação artificial de bovinos, é uma das maiores empresas do Brasil, e eles estavam fundando a CEUA deles, e aí eles me convidaram para participar. Eu fiquei pouco tempo nessa CEUA, porque assim é muito específico. Então eu tive muita, realmente, embora eu tivesse toda a abertura do mundo lá dentro, mas eu tive muita dificuldade. E aí eu comecei a pensar se eu estava mais prejudicando do que ajudando os animais. Entendeu? Então, assim, eu acabei ficando pouco tempo por isso. Mas também foi outro universo muito diferente, porque CEUA de universidade, de Instituto Federal, é uma coisa, que a gente lida com o docente, com a pesquisa do aluno, né? Agora, quando a gente está falando de empresa, é outro universo, né? Porque eles vão querer sempre ter a vantagem financeira sobre os animais. E é um desafio trabalhar em CEUA de empresa, justamente por causa disso, porque você sabe que, de certa forma, os animais estão ali sendo explorados, né? Então, assim, as vacas e as éguas que são emprenhadas, por exemplo, nessa empresa, são
animais que ficam confinados o tempo todo, só servem para isso. Quando elas param de servir de barriga de aluguel, elas são descartadas. Então, assim, é muito triste, é muito complicado lidar com isso. Mas, enfim. E aí, a última célula que eu fui convidada foi da Universidade Federal, aqui da minha cidade, que também era outro universo, porque aí lidava mais com camundongo, né, e tal. Só que aí foi a célula que me parou no mundo das células. Porque eu já cheguei lá, o coordenador já foi taxativo. Proteção animal não tem voz, nem vez, nem pode olhar projeto, nem nada. Falou, então o que eu estou fazendo aqui? Né? E isso é um dilema que eu acho que muitos de vocês passam por isso. E que a gente pode conversar sobre isso durante a nossa roda. Se a proteção animal não pode ter voz nem vez dentro da célula, qual é a função dela, então? Né? Então, a gente precisa ter esse limite muito bem definido e, para poder trabalhar dentro das nossas células, ter liberdade e outro, proteger os animais efetivamente. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir barrar completamente a pesquisa. Mas o que a gente puder fazer para que esses animais tenham uma vida um pouco melhor, um pouco menos pior, eu acho que é um direito nosso em garantir esse direito deles. Então, alguém quer falar? Fiquem à vontade, gente. Eu falo que eu nasci não para ser professora de repolho, eu sou professora de gente e gente fala. Então, falemos. Enquanto o pessoal vai. Quer falar, Gers? Eu quero sim, prof. Primeiramente, parabenizar, que coisa, que história linda, Renata, que bacana. Prof, você sempre trazendo convidadas maravilhosas. Eu só me doeu por você e eu queria te dizer uma coisa. Olha só, você disse super bem, com banho você consegue limpar talvez o cheirinho, né? Que tenha por conta de você pegar algum assim. Mas acho que nem todo banho do mundo, né, tira a hipocrisia dessas pessoas. Então, eu acho que a tranquilidade, assim, ó, e o exemplo que tu dá pra gente é muito legal, tá? Eu fiquei, assim, muito emocionado, meu coração ficou assim, de te dizer isso, ó, com banho você limpa qualquer coisa, que eu sei que machuca, são essas fagulhas, essas coisas que machucam a gente, mas tenha certeza que nem todo banho do mundo limpa a hipocrisia dessas pessoas, tá, prof? Então, assim, ó, tô adorando. Boa noite, também Obrigada, queria falar Gers. rapidinho. É, Parabéns, viu, Renata? É uma luta ser proteção, na proteção animal, essas barreiras existem, a gente vai com toda a boa vontade do mundo e recebe essas pauladas, né? Que os próprios animais também sofrem, a gente recebe tudo junto, e eu também sou da proteção animal, muito embora eu gosto mais de fazer a parte do planejamento com os protetores, eu fico discutindo formas de arrecadar fundos, formas de melhorar com relação a buscar ração, sem precisar somente do poder público, porque ou de outras situações, porque o poder público ele é muito é verdade, né? Uma hipocrisia política danada. E o protetor precisa alimentar o animal todo dia. A fome é todo dia e é todo dia vencendo essa batalha. E ficam naquela situação de estar sempre querendo alimentar os animais, cuidar dos animais. E a proteção animal, ela deixa sempre nessa situação de que você fica vulnerável com relação aos outros, sempre na dependência. E mudar isso é mudar a forma como a gente vê as políticas públicas, né? Então, eu tento explicar sobre a função do orçamento público, do PPA, de uma LOA, de uma LDO, para poder trazer esses recursos justamente na ponta. Eu converso muito com as meninas da proteção aqui em Salvador e falo sobre essa sistemática, porque se não tiver no PPA, não sai nada. Então, a gente tem que buscar colocar a causa animal sempre nas políticas públicas. E para colocar na política pública, não pode pensar que é um favor. E sim, agora a gente já tem todo o argumento do mundo através desse curso, viu, Keren? Quero até agradecer, né? Porque a argumentação em termos de legislação a gente está tendo, né? Depois desse curso você consegue argumentar muito bem embasado, né? Então a gente tem como lutar e embasar, né?
e através disso a gente consegue também buscar políticas públicas. Então, eu acho que a discussão é essa, né? Se existe fundo para as crianças, existe fundo para o idoso, para questões raciais, questões, todos os tipos de questões talvez das minorias, né, indígenas e tudo mais que a gente vê por aí afora. A bandeira da causa animal é uma bandeira muito difícil, mas também não é impossível. E aqui no Brasil ela está engatinhando, eu acho, porque ainda não vê o animal como um ser, né? Um ser senciente. Eles veem o animal como uma coisa, né? Ou até um problema, ou até como algo que fica fedido, como você falou. Mas os animais também estão aí e a gente precisa lutar por eles e dar voz a eles, né? Porque não tem mais ninguém, a não ser nós mesmos. Então, eu estou passando mesmo para agradecer. Hoje eu não estou muito bem, estou bem cansada. Eu tive uma maratona aí de correções de prova, de entrega de projetos, e eu falei assim, ó, hoje eu vou falar rapidinho e falar uma boa noite e poder descansar um pouco, porque maratonei, né? Maratonei esse curso e maratonei também com a vida profissional. Então é difícil a gente conciliar tudo isso, mas ainda bem que tem gente aí na parte da equipe que está sempre respondendo nossas questões, está sempre nos ajudando ali nos fóruns, nas nossas dúvidas. Então é isso, estou passando para agradecer. E Renata, continue isso, não tenha medo de levantar essa bandeira, não, e a gente está por aqui, tá? Qualquer coisa a gente vai se falando, vai se integrando, vai fazendo uma equipe mais forte e juntos, como falam, né? Juntos somos mais fortes, né? Ainda mais com conhecimento e com a legislação na ponta da língua, mais forte ainda, né? Muito obrigada e boa noite a vocês. Obrigada. É interessante isso, né? Quando a gente fala da proteção animal, assim, a gente precisa começar a entender quem são esses protetores, né? Então, é claro, o grupo é heterogêneo, né? Nós temos protetores aqui que estão fazendo esse curso que são docentes, que têm doutorado, que têm mestrado, que estão dando aula na universidade, mas a gente também tem protetores que fazem um trabalho de excelência e que são garis, que têm até a 8ª série, né? Então, assim, pensando nisso, até que eu esqueci de falar lá na minha biografia, a gente criou um grupo aqui em Minas Gerais, né? E a gente tem um grupo de empoderamento do protetor, que é justamente para trazer essas ferramentas para que a protetora, dentro da sua cidade, então a gente tem cidades aqui muito pequenas, 2.000, 3.000 habitantes, né, e que ela é a referência, que não dá para ficar buscando umas referências externas a todo momento. Para que ela fosse empoderada, então a gente tem a gente faz um trabalho de grupos de estudo, a gente fala sobre alguns temas, né? Às vezes focais, por exemplo, porque muitas têm abrigos, então eu já convidei um professor da veterinária para falar sobre sinomose, convidei uma colega nossa que trabalha no fórum com a gente, a Yuli, para falar sobre vacinação, foi muito legal, assim, porque as meninas tiraram muita dúvida, e são coisas que não são faladas, né, no dia a dia, sobretudo quando você tem, assim, pouquíssimo recurso. E a gente tem enormes desafios. Junto com isso, eu fiz um trabalho no Pantanal, em Roraima, com as protetoras de lá. E em Roraima, por um dia me chamou a atenção, foi a protetora lá de Pacaraima, que é a divisa com a Venezuela, e o veterinário é venezuelano, e ele tem a clínica tanto na Venezuela quanto em Pacaraima. E aí um moço lá da cidade de Pacaraima estava roçando um terreno e deu uma enxadada e pegou o cachorro. Foi sem querer, não foi maus tratos. Mas cortou o cachorro e ela me manda mensagem desesperada, porque o veterinário tinha ido para a casa dele da Venezuela e a fronteira estava fechada. E fazer o quê? Né? Então, a gente tem que ter um trabalho assim, de um mínimo de um conhecimento básico para a proteção animal, até para essas situações. Então, esse grupo é bem legal, assim. Eu acho que é uma ideia boa. Acho que se a gente... Porque eu tive oportunidades na minha vida. Né? Eu tive a oportunidade de estudar numa boa escola, de fazer idiomas, de fazer uma faculdade, de fazer pós, de fazer mestrado. Eu tive essa oportunidade. Então, se eu tive, está na minha função, né? Levar o conhecimento para quem não teve tanta oportunidade assim. Eu acho que é uma boa ideia a gente fazer isso, porque aí a proteção animal passa a ser respeitada.
Não adianta eu olhar e falar, nossa, eu sou super formada, eu falo 5 idiomas. E a minha protetora amiga aqui do lado, que é Gari, que eu tenho o maior orgulho dela, não tem nada. Então tá na minha mão fazer com que ela tenha alguma coisa. E isso é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Eu tenho muito orgulho de ver o quanto as meninas cresceram e evoluíram nesse grupo. Ao longo desses, são 5 anos que a gente tem, chama Frente Mineira de Proteção Animal, e o quanto hoje elas não se deixam enganar, né, por políticos de olho vivo aí que gostam de abraçar cachorro em época de eleição. E estão conseguindo fazer a diferença nas suas cidades. Isso é muito legal. Pode ir, gente, eu falo muito. Eu tava aqui pensando como as coisas, assim, uma coisa leva a outra. Eu acho que a sua história mostra bastante isso, assim, e como é importante a gente estar aberto, né? Eu acho que essa coisa de uma coisa levar a outra acontece com quem está aberto. Aí, tipo assim, você começou falando do CEP, né? Que você participou no CEP. O pessoal aqui, se não souber o que é CEP, é o Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos. Do mesmo jeito que tem as SEUAs nas pesquisas com animais, tem o CEP quando são pesquisas com humanos. E aí você participou do CEP e, tipo, aquilo já foi te fazendo pensar em algumas coisas e foi trazendo outros questionamentos. Aí quando você teve o contato com o SEUA, você entrou na SEUA, e aí eu tava pensando nisso, assim, como as coisas vão se conectando. Tipo, quando a gente vê, por exemplo, né, essa questão do sofrimento dos animais, do bem-estar, quando a gente entra em contato com isso. Talvez tenha pessoas que ouvem falar, entendem um pouco, né? Ah, as 5 liberdades, os animais para estar bem não podem estar passando fome, não sei o que, e param por aí. Mas quando a gente começa, quando a gente se abre e vai conectando uma coisa com a outra, a gente passa da proteção de cães e gatos para animais usados para consumo, cai na questão dos animais usados em laboratório. E acho que é isso, assim, né? Essa coisa de ficar aberto faz a gente ligar tudo e perceber tudo. Tipo, na pesquisa com humanos, né? Se a gente conhece um pouquinho da história de pesquisa com humanos, já começa a ficar horrorizado com as coisas que aconteceram, com os abusos e tudo mais. Se a gente tiver um pouquinho de abertura, automaticamente a gente já vai pensar nos animais. Nossa, mas então os animais estão passando por algo que os humanos passaram um dia e a gente chegou à conclusão que é horrível. E também, né, quando a gente se preocupa, por exemplo, com cães e gatos, ou começa a pensar sobre isso, é um pulo para começar a pensar nos outros também, né? E chegar na questão, tipo, dos animais de laboratório, por exemplo, né? Para mim, uma questão que sempre chamou a atenção, que sempre me intrigou, foi assim. Quando eu conheci os 3 Rs, o conceito dos 3 Rs, eu pensei, o conceito dos 3 Rs faz todo sentido, né? A gente tem que, na medida do possível, tentar substituir, tentar reduzir, refinar, só quando não tiver jeito, que é aceitável usar, né? E aí, quando eu comparei com o uso de animais para alimentação, eu pensei, nossa, mas se a gente aplicasse o conceito dos 3 Rs para os animais usados para alimentação, a gente teria que fazer a mesma coisa, né? Tipo, substituir sempre que possível, reduzir, refinar. Só que o argumento não é o mesmo, né? A gente pode substituir e continua usando. Então, acho que é isso, assim, a sua fala me faz pensar muito nisso. Estando aberto, se a gente estiver aberto e a gente prestar atenção nas coisas e tal, a gente vai conectando com outras coisas, né? Que foi exatamente, acho que o que você fez na sua trajetória. É muito interessante Tá isso, certo, né? E voltando, Ai, voltou o meu fone que deve estar um pouco. E voltando lá no CEP, quando eu fiz o curso da Conep, isso só foi fazer sentido muito recente agora, sabe? Um dos estudos de caso que a gente teve lá foi o caso Tusby, que eu não sei se vocês conhecem, vou contar um pouquinho desse caso. Ele caso o foi um quê? caso Tuskegee. Ah, Tuskegee é uma sim. cidade no Alabama, em que 400 pessoas negras com sífilis foram mantidas sem tratamento
até 1975. Isso porque o tratamento para sífilis já se existia, né, desde a Segunda Guerra. E existiam algumas questões aí nesse caso. Essas pessoas recebiam uma carteirinha que elas viviam na cidade, elas eram livres, elas só não podiam ser tratadas. Então, elas recebiam uma carteirinha e que ia carimbado nessa carteirinha sangue ruim. E aí, com essa carteirinha, com essa identidade, né, elas não poderiam ser tratadas em lugar nenhum dos Estados Unidos. E eles eram submetidos a testes muito dolorosos, com a recompensa de uma refeição quente por semana. Então, assim, aí, assim, na época, claro, choca, enquanto você está estudando, choca, né? Foi o presidente Obama que pediu perdão, existiam 3 pessoas desse estudo que estavam vivas ainda, que pediu perdão público a esse caso, quer dizer, olha, a quantidade de tempo demorou para o próprio país reconhecer o tamanho do absurdo que ele cometeu. Mas, aí, quando eu passo, né, para a proteção animal e começo a enxergar o sofrimento dos animais, tanto na exploração para consumo, quanto dos animais de laboratório, não é diferente. Não é diferente. Então, assim, os animais estão lá no laboratório, eles servem para pesquisa, eles são submetidos a testes dolorosos, nem sempre com analgesia, porque existe essa falácia de que animal não sente dor, né? E aí, o que eles ganham? Comida. Não é? Só comida. E nos explorados para consumo a mesma coisa. Então, assim, não adianta a gente tentar separar as coisas, sabe? Elas estão interligadas. O abuso, né, a crueldade, a exploração, ela é uma constante na humanidade. Então, essa transformação ela tem que partir da gente. Né, somos nós que somos os abusadores, os exploradores. Então, a partir de nós que essa transformação tem que acontecer. Então, por isso que eu acredito não só nessa interligação, mas eu acredito nos processos. Eu acredito, por exemplo, que os 3Rs eles são boas ferramentas. Ele é uma boa ferramenta para você transformar suas práticas em tudo. Quando eu dava aula de bioética, eu falava uma coisa que me chama muita atenção até hoje. Eu moro sozinha, né? Então, assim, eu sou a única humana da casa, né? A quantidade de lixo que eu gero é assustadora, mesmo tentando reduzir, mesmo tentando reutilizar, né? Então, assim, e quando eu dava aula de bioética, eu falava isso, você já percebeu a quantidade de lixo que a gente gera? E eu cheguei a dar aula na pós-graduação em ortodontia e implantodontia. E aí, um dia, falando isso, o dentista, aluno, falou assim, você sabia, professora, que se aquela torneirinha lá do dentista ficar ligada o dia inteiro, são 250 mil litros de água? Eu falei, não dá, não parece, né? Porque é um pinguinho de água que vai fluir, mas é muita água que vai embora. Então, assim, a gente está... Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a mudança, ela parte de mim e ela vai contagiando o outro. Mas eu também tenho que falar, eu tenho que externalizar isso. Né? Não adianta ficar esperando que a pessoa olhe e fale, que exemplo bonito. Não é assim, mas eu também tenho que falar, se eu sou capaz, eu não sou nada melhor que ninguém, o outro também é. Né? Então, a gente precisa fazer essas transformações. E dentro das nossas CEUs, isso é importante. Né? A gente levar esse discurso com muita coerência da proteção animal, de que esses animais, eles são vida. Eles são vida, eles são senciência e eles são consciência, é muito importante. A gente mostrar que eles sofrem, que eles não querem estar ali. Pela vontade deles, eles não estariam ali. Eles estariam em outro lugar. A gente passou pela pandemia, a gente viu o que é o confinamento. Todo mundo ficou desesperado, todo mundo ficou meio pirado depois da pandemia por causa do confinamento. E a gente acha que isso é normal. Quando eu tinha um abrigo grande, que eu tinha baias, eu olhava, e isso foi determinante para mim. Eu olhava para aqueles animais dentro das grades, eu falava, gente, mas eu estou fazendo a coisa certa? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu falei,
será que eu não estou tirando ele de uma situação ruim para colocar numa pior? Né? Eu tinha resgatado um pastor alemão que chamava Oscar. Esse cachorro, você colocasse dentro da baia dele, ele destruía. O que colocasse? Ele destruía tudo. Um dia ele pegou o pallet de madeira, ele jogava o pallet para cima numa força. E eu falava assim, gente do céu. Aí eu fiz um acordo com uma voluntária. Eu falei, eu acho que o Oscar sente falta de gente. E aí eu fiz um acordo com uma voluntária, ela tinha resgatado 5 filhotes na casa dela, eu peguei os 5 filhotes e o Oscar foi para a casa dela. O Oscar virou outro cachorro lá. Né? A gente tem muitos casos assim, de animais que eram terríveis dentro do abrigo e vão para adoção e são anjos dentro da casa. Então, assim, aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, gente, não tá legal isso. Então eu comecei, aí eu estava já num outro espaço, que era um sítio, e eu comecei a tirá-los das baias. Fazendo essas, vendo quem combina com quem. Hoje eu tenho apenas um, que ele não se dá com ninguém, e ele vive sozinho, mas eu faço de tudo também para ele ter o máximo de conforto possível. Então, por exemplo, ele tem um espaço maravilhoso dele, que num abrigo comum, assim, super lotado, no tamanho do espaço dele caberiam 10 cachorros, e é onde ele vive, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu fui tentar transformar, e eu acho que eu posso ajudar a transformar outras situações a partir dessa que eu estou vivendo aqui. Né? Se eles não merecem o confinamento, os de produção também não, os de laboratório também não. Eu acharia parte dessa lógica. Então, a gente pode isso. Não, eu vou falar aí. Olha a hora. Falo muito, né? Imagina, a gente quer te ouvir. Pessoal, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Oi, oi, pessoal, tudo bom? Karen, Renata, um prazer também te conhecer a tua história, bem legal. Me chamou muita atenção que você comentou sobre a extensão, né? O quanto a extensão contribuiu para essa ligação tua com a comunidade, enfim, né? Com as partes boas e as partes ruins que a ligação vem, né? Enfim, a gente lidando com pessoas é sempre muito mais complicado que lidar com os animais, com certeza. Me chamou também muita atenção quando tu colocaste a questão dos animais de produção. Porque eu também sou professora universitária, pesquisadora, enfim, trabalho com peixes e estou aqui com o pessoal tentando aprender um pouquinho, reciclar, atualizar, enfim, pensar alternativas para melhorar as ações em pesquisa. Não faço parte de SEUA, mas tenho muito presente, né, a utilização efetiva dos animais em pesquisa. Isso é algo que mexe com processos, né? Mexe com os processos de visão mesmo, né? De formação, a capacidade que a gente tem até de plantar novas ideias ou velhas ideias na cabeça dos alunos e aí produzir em massa ou em série um comportamento aí que a gente está vendo em todos os momentos, né? Ou seja, dependendo do professor que você tem, você consegue fazer com que essa visão, né, dos alunos, essa visão do novo profissional daqui a pouco aí nas ruas interagindo com todo mundo, tenha uma postura mais humana ou mais ética, enfim, né, em diferentes níveis. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu acho que muitos dos nossos colegas deveriam estar ouvindo e também participando desse tipo de discussão, ouvindo histórias como a tua, por exemplo, né? E de outros colegas que vieram aqui nas rodas de conversa, que são realmente, também concordo contigo, muito legais e bem informais, né? Mas esse fator dos animais de produção é algo que, de fato, é um link, né? É um link, muitas vezes uma dicotomia que você segue por um lado e depois você olha e não tem como seguir diferente. É em função de todo o contexto, né? Capitalista, enfim, né? Em que a gente também foi construído. Isso efetivamente tem
uma importância pessoal para mim, justamente porque trabalho com isso, né? Então, sempre, desde mesmo antes das novas regras de leis, eu sempre tentei usar o mínimo dos animais possível, sempre tentei dar o máximo possível de dignidade, concordo contigo, de dignidade a eles, independente de estarem no laboratório, estarem numa fazenda de produção, ou estarem muitas vezes próximo ao abate, né? E isso é muito difícil fazer com que as pessoas que ganham dinheiro com isso, dinheiro efetivo, né, comercializam, ou enfim, consigam pensar nesse foco da dignidade dos animais, né? Então, muitas vezes, pensando nos peixes, peixes de produção, peixe de aquicultura, você tem despescas, você tem procedimentos, né, de manejo, que envolve efetivamente uma visão e uma postura, né? Que na maioria das vezes ela é escolhida pela facilidade e pelo menor custo. E isso afeta diretamente quem está sendo manejado, né? Então, o uso de anestésicos, o uso de mecanismos de contenção, enfim, isso são. Eu não vi até hoje uma fazenda de pequeno a médio porte, que talvez é isso que a gente está lidando mais, tem ainda condições de dizer, realmente eu estou conseguindo minimizar o estresse, eu estou conseguindo maximizar o bem-estar animal para que esse animal fosse efetivamente produzido, né? Mas isso é um caminho sem volta, ou seja, todos os animais de produção estão tendo essa pressão da própria sociedade, de alguma forma, pressionados pelas leis, obviamente, mas isso vai chegar daqui, mais cedo ou mais tarde deve chegar, né, para as pessoas esse nível de preocupação. Só que a minha preocupação é que esse curto e longo tempo seja longe demais, ou seja, esse curto tempo seja um longo tempo para a gente e para o processo todo, né? O que eu sempre sugeri, vou aproveitar o momento para sugerir mais uma vez, é que a gente possa maximizar os momentos de conversa sobre o tema em grandes fóruns, que a gente consiga acessar um maior número de pessoas, né? Fazer com que os SEUAs, e aí a gente aqui, né, talvez alguns potenciais membros de SEUAs à frente, ou quem possa ter contato com os membros de SEUA, possam sugerir que os SEUAs também procurem conversar com as pessoas, e não ficarem tão introspectivo dentro do seu mecanismo de trabalho, dentro da sua instituição, dentro do seu mundo, certo? Porque eu acho que aí está o pulo do gato, né? Como a gente chama, literalmente pulo do gato. Porque se a gente não conversar com as pessoas, a gente não se comunicar com as pessoas, elas não vão entender a expectativa da mudança, né? E também a gente não vai conseguir construir isso de uma forma coletiva, que a Karen sempre coloca isso, e bem colocado, a gente precisa construir isso de uma forma coletiva, né? Seja uma melhoria de um processo, seja melhoria de um sistema, melhoria... E eu vejo que isso é muito presente, assim. Então, por exemplo, quando eu vou retornar para a minha instituição, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o SEUA, né? Deixa eu ver quem é o SEUA da minha instituição, certo? Peraí, deixa eu ver quem é. Eu não mando só um projeto pelo sistema, eu não tenho interação nenhuma com eles. O projeto pelo sistema, o sistema volta, me dá um número e é isso que eu quero para a publicação. O sistema acadêmico é muito frio nesse sentido, né? E em nenhum momento você está dando, por exemplo, dou aula de morfofisiologia animal, tem os mecanismos de trabalho já adequados, ainda bem, né? Que eu consegui fazer isso há um tempo atrás, não utilizo animal vivo mais, não faço mais isso, mas eu não falo sobre o SEUA, nunca falei sobre o SEUA. Para não dizer que eu nunca falei sobre o SEUA, eu falo assim, pessoal, nós não usaremos animais vivos nas nossas aulas. Bom, mas eu não dizia por quê, né? Então aí você começa a perceber falhas pessoais mesmo, né? De trabalho, até falhas, enfim, não anteriormente não vistas, mas que de fato são falhas. Então,
E eu fico bem feliz assim de poder ouvir esse link com os animais de produção, que eu sempre até coloquei uma sugestão num dos fóruns ali, o pessoal colocou já, para a gente ouvir um pouco mais sobre esse lado também, né? Porque se alguém me pergunta assim, Lenise, você gostaria de ser vegana? Eu digo assim, pô, eu nunca pensei em ser vegana, nunca pensei em substituir a minha alimentação. Nunca pensei em substituir. Não é o meu momento ainda, certo? Mas talvez isso à frente possa ser necessário, possa vir a tomar essa postura, mas vários das pessoas que estão aqui ou que trabalham com proteção animal já têm essa postura, e ok, né? Mas esse foco, né, de pensar um pouquinho diferente, de mudar um pouquinho de lado, a gente não faz isso fácil, né? Então, bem legal poder ouvir essa tua preocupação também com os animais de produção e a experiência com a empresa de ração deve ter sido bem interessante, viu? Foi sim, foi bem interessante e foi assim, foi um grande aprendizado também, de entender todo esse processo de fabricação da ração, né? E até me ajudou aqui com os meus, né? A questão de escolher a melhor ração para eles, dentro da minha possibilidade, entender essas diferenças da ração, o que é uma ração de combate, o que é uma prêmio, super prêmio. Então foi bem legal, assim, foi bem legal. Mas é interessante você falar isso. Eu vou só tocar numa questãozinha aqui que eu não virei vegana do dia para noite, sabe? Eu demorei para veganizar, vou ser muito sincera com você. Não foi Imagina. fácil, porque eu sou mineira e mineiro gosta de queijo. A carne não era o problema. O problema meu foi o queijo. E assim, mas foi todo um processo, sabe? De reduzindo cada vez mais, né? Tentar assim, essa semana eu vou ficar completamente sem queijo e sem leite. Aí ficava uma semana. E foi indo, e depois eu fui começando a aprender a fazer algumas coisas em casa e tal. E, e aí eu consegui fazer a transição, mas sem me cobrar, sabe? Isso eu achei que foi importante para mim. Sem ficar colocando isso na cabeça como se eu fosse a pior pessoa do mundo por não estar conseguindo naquele momento. Em algum momento se consegue, sabe? Esse processo é legal. Eu acho que a jornada ela também conta muito sobre a gente, né? E ela também é importante. E infelizmente, eu falo isso muito com a Karen, né? Com as meninas. A gente tem pouco espaço para falar sobre isso também, sabe? Porque geralmente a gente assim corre muito risco. Tem umas pessoas um pouco nervosas na vida, né? Que você fala, eu tô com dificuldade com queijo, sabe? Então assim, não é por aí, sabe? É uma dificuldade real, né? E tanto que eu não como substitutos de queijo veganos, porque não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Então eu evito porque vai que a tentação rola, né? Não é, a gente não deixa de comer porque a gente não gosta, a gente deixa de comer porque a gente é sensível à questão dos animais. Então, aí foi uma alternativa que eu consegui para tentar levar isso de uma maneira mais legal, assim, mais tranquila para mim. Queria aproveitar essa fala da Lise, porque também foi uma coisa que eu fiquei pensando, essa questão dos animais de produção, e queria compartilhar com vocês, se vocês também enfrentam um pouco essa dificuldade, assim, porque assim, quando a gente começa a problematizar algumas coisas na produção de alimentos, né, na criação de animais para a produção de alimentos, a gente conhece algumas práticas assim que são abomináveis, assim que a gente luta contra e tudo mais, mas que são legais, são legítimas, continuam sendo feitas, né? A Renata sabe bem disso, trabalhando com as galinhas poedeiras. Então, tipo, a gente sabe que essas práticas são aceitas, são regulamentadas e tudo mais, né? E aí, às vezes, quando a gente está na CEUA e pega um protocolo, um projeto, uma proposta de pesquisa que é com animais de produção, eu acho particularmente complicado às vezes, porque a gente tem um costume, né? As CEUAs têm o costume de avaliar o dano, o risco, o sofrimento dos animais a partir
dos procedimentos que vão ser realizados. Então, tipo, a inoculação de alguma coisa, coleta de sangue. Só que os animais estão numa situação anterior já. E no meu entendimento, essa situação anterior já deveria ser levada em consideração para calcular o nível de dano, né, o sofrimento. E no caso dos animais de produção, então, tipo, se um projeto de pesquisa, por exemplo, pretende, não sei, testar diferentes tipos de cama com os frangos, por exemplo, né? Substrato lá que os frangos vão ficar. Mas a situação que os animais estão também deveria ser considerada na avaliação do protocolo. E aí a pessoa está lá na CEUA e não é a função dela discutir ou questionar as práticas zootécnicas. Eu acho isso extremamente confuso, porque se a gente entende, por exemplo, que manter porcas em gaiolas, por exemplo, né, manter porcas em celas de gestação, se a gente entende que isso é crueldade, né, se encaixa no conceito de crueldade por tudo que causa, mas é uma prática zootécnica feita. E se a gente está ali na SEU avaliando, quando a gente vai, por exemplo, enquadrar em algum grau de severidade, poderia ser um grau 4, por exemplo, né? Pelo nível de estresse, nível de sofrimento. Como que a gente lida com o fato de que isso é uma prática super comum e constante na produção de alimentos? Então, para mim, isso causa um pouco de confusão, assim, porque a produção de alimentos é regulamentada pelo MAPA. A lei é uma. Os animais usados em ensino e pesquisa é outra. Só que em alguns casos isso se conecta, né? Tipo, quando vai fazer uma pesquisa nesses contextos, passa a valer a lei de experimentação. Só que esses animais já estão num contexto regulamentado por uma outra lei. E aí, se a gente olha com a lente da lei da regulamentação, que é um pouco mais, digamos assim, que ela é um pouco mais rigorosa do que a, a para produção de alimentos, em termos de sofrimento, de evitar dor e tudo mais. Eu entendo que ela é um pouco mais rigorosa, um pouco mais individualista. Eu acho confuso isso. Aí queria compartilhar com vocês assim essa questão dos animais de produção. E ainda tem essa questão de problematizar o consumo, né, o uso de animais para produção de alimentos. Se a gente entende que atualmente a nossa sociedade já possui meios alternativos de produzir proteínas, de origem animal até, ou proteínas de alto valor biológico, como que fica isso na hora de analisar na SEUA? E só para terminar, se não for na SEUA que vai ser feita essa discussão, vai ser onde? Porque a SEUA pode muito bem falar, né? Os membros da SEUA falam, não, não cabe a gente pensar sobre isso, porque está regulamentado, é uma prática aceita das zootecnias, a gente não tem que questionar isso. Mas é uma questão que se coloca, sim. Por exemplo, eu aceitar um projeto de pesquisa com porcas em celas de gestação, seja lá o que for fazer o projeto de pesquisa, sei lá, vai analisar o estresse das porcas, ou sei lá, qualquer coisa. Mas eu aprovar esse projeto de pesquisa, será que eu não estou, de certa forma, concordando com essa prática? Aí agora eu passo a bola para vocês. O que que vocês acham disso? Karen, deixa eu só colocar uma outra situação também, não das porcas, mas, por exemplo, do transporte, densidade de transporte de peixe, por exemplo, né? Experimentos com densidade de transporte, e aí você cai num item importante de discussão de módulos anteriores que foi colocado, acho que módulo 5, se não me engano, sobre o cálculo amostral, né? Nesse tipo de experimento, não vejo como fazer o cálculo de um N adequado, porque é justamente a pergunta é qual é o N para o transporte ou qual o N da densidade. Então, aquela tabela, eu não sei se eu posso ter interpretado errado, mas para esse tipo de estudo ela não é representativa,
né? Porque não responde a pergunta. E um dos escapes desses modelos é justamente qual é a sua pergunta, qual é o delineamento, né? E a zootecnia, ela trabalha efetivamente com o delineamento experimental. Então, o Perfeito foco, sua você colocação. o foco, ao meu ver, seria que delineamento experimental é aquele, e se aquele delineamento experimental estaria coerente, estaria viável, estaria, enfim, né? Sim. Talvez uma saída para responder, mas mesmo assim não é simples. Eu concordo contigo que não é simples, dependendo do tipo de estudo que chega, eu imagino que isso não vai ser simples, geralmente são, em alguns casos, práticas difíceis, né? Uhum. Invasivas, em alguns experimentos, sim, e em número de animais, a zootecnia, é a produção animal, né? Ou seja, maior número, no menor espaço possível, no menor custo possível, enfim, esse é o histórico, mas isso é uma questão de adequar, né? E eu acho que as coisas estão realmente caminhando para um repensar, né, nos meios de produção. Isso a gente já consegue, eu já consigo ver isso dentro da piscicultura, já consigo ver isso dentro de um grande aspecto na aquicultura. Nas outras áreas da zootecnia realmente não tem interação, mas imagino que isso vai com certeza chegar. A gente vê, né? Houve coisas também relacionadas ao bovino de corte e tudo mais, com algumas questões relacionadas ao bem-estar animal até o momento do fim, né? Do animal de fato, que é para isso que ele é criado, para Sim. alimentação, E, né? E e, aí você, é um looping. e assim, se a gente se perguntar, né? É função da SEUA, quando chega um protocolo de pesquisa, é função da SEUA se perguntar sobre a justificativa e o objetivo daquela pesquisa? Sim, daquele, né? É função perguntar: será que essa pesquisa se justifica? Será que esse uso de animais é aceitável, se justifica? E aí, se for um protocolo que tem a ver com animais usados para experimentação, essa pergunta cabe em qual momento? Por exemplo, digamos que a pesquisa vai fazer uma intervenção de usar um tratamento para o casco dos animais lá, das vacas, para o casco das vacas. Aí a pesquisa chega lá. A CEUA tem que se perguntar: será que é aceitável fazer esse tratamento para o casco das vacas, envolver as vacas nessa pesquisa, nanã? Ou a CEUA tem que se perguntar: é aceitável que as vacas estejam nessa situação? A CEUA pode se perguntar sobre isso? Tipo, a CEUA pode questionar a legitimidade da presença daquelas vacas lá? Porque, assim, se, por exemplo, o problema que está causando no casco delas é causado por causa do tipo de piso, né, do tipo de vida que elas levam, será que não caberia questionar isso também? Então a gente vai aprovar um projeto que vai testar um tratamento para algo que podia ser evitado se simplesmente elas não tivessem lá. Então, assim, eu sei que é super complexo. Mal a gente consegue convencer as pessoas de que a gente deve se perguntar sobre o mínimo do mínimo. Imagina nesse caso esse caso já é um pouco mais complexo. Mas se a gente tiver entendido o que que significa um questionamento ético, uma discussão, caberia, eu acho, essa discussão. E aí, Rê, eu acho também que né, a gente que gosta de bioética, talvez no fim, por mais que a gente se desiluda às vezes com as SEUAs e veja, né, que tem muito problema, mas eu acho que pensando na proposta da bioética, SEUA seria o lugar mais interessante para isso acontecer, porque são pessoas multidisciplinares de áreas diferentes que estão ali para isso. Elas têm aquele momento reservado para discutir as implicações, os danos, os riscos, os benefícios, colocar tudo na mesa, né? Então, acho que a gente que se interessa por bioética vê isso como uma oportunidade de discutir, né, de avançar.
Eu concordo com você, Karen. Eu acho que é a partir da CEUA, sim, né? E, inclusive, isso em algumas CEUAs que eu participei, isso foi motivo de discussão, né, a respeito desse papel das CEUAs. Muitas pessoas acham, muitos membros acham que não, que a função é um cartório, né? Pega o projeto, aprova o projeto, aprova o projeto, coloca uma pendência no projeto. E eu não acredito nisso. Eu acho que a transformação ela é através da academia e a CEUA está dentro da academia. Então, o processo começa aí. Então, a CEUA é esse grande espaço de discussão. Além disso, eu acho que os setores precisam dialogar mais. Né? Então, é muito interessante o que a Lenice falou. Né? Eu falo que não vou utilizar animais vivos nas minhas aulas, mas eu não falo para meus alunos por que eu não utilizo. Tem que falar. Né? A gente tem que começar a falar. A gente tem que começar a falar, pois ver o aluno que, com um projeto de pesquisa até muito legal, mas utilizando animais, eu tenho que fazer esse menino pensar se esse número de animais é viável, por que é viável, por que não é, muito antes desse projeto pará-lo nascer. Né? E aí a gente só transforma o pesquisador através dessas discussões que a CELA faz. E ela tem que escancarar suas portas assim, nesse sentido. Né, de começar a trabalhar dentro da sua própria instituição essas mudanças de paradigmas. Eles são possíveis. Então, por exemplo, a gente lá no IF, a gente conseguiu mudar a questão dos suínos serem castrados agora com anestesia. É uma coisa tão pequenininha, né? Mas olha a diferença. Eles têm um setor de produção de suínos imensa, imensa. Sabe? Então, assim, já são anos que os animais lá não estão sofrendo para serem castrados. É um passo. E de passo em passo a gente consegue mudar a realidade. Por isso que eu acho, as CEUAs elas são mal aproveitadas nesse sentido. Enquanto a gente ficar com essa ideia de que CEUA é cartório, né, que você só passa papel, vai continuar da mesma forma. Mas se a gente começar a imaginar as CEUAs e o próprio Conceia como um grande espaço de discussão, aí as mudanças vão acontecer. E escancarar nas portas, né? Tem que interligar. Então, assim, o Conceia tem que dialogar com o mapa em algum momento. Né? O Conceia tem que dialogar, ele tem que invadir a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, sabe? A gente precisa fazer esse movimento. É árduo, é difícil, entendeu? Existe uma corrente contra fortíssima, mas há necessidade, inclusive dentro das ONGs. Né? A CEUS e o próprio Conceia precisam atuar mais dentro das ONGs. Ou no sentido de fornecer subsídios. Porque queira ou não queira, gente, é desgastante. Você pega aqueles manuais do Conceia, quem lê aquilo? A Karen. Karen lê, né, Karen? A Karen lê. Mas, assim, hoje um professor que tem aí 20 turmas para dar aula, mais a sua casa, né, a sua vida, para dar conta, trabalha em 3, 4 instituições. Como é que ele senta para ler aquele monte de coisa? Então, assim, tem 500 páginas, né, gente? Eu acho, ou mais, não sei. Até mais. Sim. Eu acho que é A mais. gente tem que começar a facilitar esses processos. Né? Então, assim, quem são os canais de facilitação? Isso foi o que a Conep fez no começo e que foi muito legal para a consolidação do CEPS. Então, assim, ela pegou toda a sua normativa e ela transformou em vários cursos e ela foi trabalhando isso com metodologias diferentes e focos diferentes também. Então, assim, para coordenador de CEP, você tinha um curso diferente, para membro, você tinha outro. Sabe? Para criar o CEP na sua instituição, você tinha outro. Então, isso foi muito legal, esse processo que aconteceu através da Conep. Eu acho que o Conselho podia ir nesse caminho, né? De fornecer esses subsídios e a CEUs fornecendo dentro das instituições. Aí você consegue fazer uma mudança efetiva. Sim. Eu estava pensando que essa questão dos animais de produção, no ensino, acho que isso até é mais forte, porque a gente, se a gente pensar na questão do currículo oculto, né, que quando a gente está ensinando alguma prática, a gente está ensinando algo que está subliminar também, tipo, eu posso colocar um animal nessa situação, isso é certo, né? E aí, por exemplo, digamos que um professor pede animais ou passa um protocolo na CEUA,
para ensinar é, duas técnicas de fazer corte de dente dos suínos. E aí a CEUA vai analisar, né, várias coisas. Mas será que é para continuar fazendo isso, continuar ensinando os alunos a fazer isso? É, só complementando, assim, que a gente tem uma dificuldade grande em dizer não, né? As CEUAs têm uma dificuldade em rejeitar projeto porque a gente sempre pensa na lógica de melhorar aquele protocolo. Ah, precisa da analgesia, então vai fazer o corte de dente, então faz isso, isso, aquilo para mitigar o sofrimento. Mas cabe também se perguntar se a gente deve continuar ensinando esse tipo de coisa. No Fórum Animal, a gente tem um projeto que é a coordenadora dele é a Gabriela, inclusive, chama Universidade Livre de Gaiolas. E ela entra em contato com professores, com universidades que estejam interessadas e dispostas a eliminar totalmente essas práticas consideradas mais, né, as piores práticas, nas fazendas escola. Então, eu acho que é bem nesse sentido, assim, né? A gente pensar que é possível ser é, um pouco mais profundo, assim, nesses questionamentos e nessas possibilidades de melhoria. Posso falar alguma coisa? Uhum. Posso dar um comentário também a respeito do conteúdo? Uhum. Eu já usei animais vivos em aulas práticas. Isso há 20 anos atrás, eu dava aula no curso de agronomia, de zootecnia, e a gente nós dissecávamos sapos. Eu acho que isso é uma prática que muita gente fez, né? Hoje eu não faço mais. Hoje eu não trabalho com animais vivos. Eu trabalho com animais mortos, animais que foram atropelados, animais que estão em fase terminal. A gente faz um sacrifício, né? E isso tem tido assim, uma boa repercussão dentro da instituição. Eu vejo também alguns avanços. Isso aí falando só nessa parte de animais em aulas práticas. Agora, falando de animais de produção, eu vejo avanços nesse conceito. É lógico que está bem inferior, bem aquém do que está de animais, do que se comenta, do que se trabalha, do que se estuda com animais de laboratório e animais domésticos, né? Animais domésticos não de produção, mas mais domésticos de criação, como cães e gatos. Então, as pesquisas voltam muito para essas espécies do que para as espécies de produção de alimentos. Mas, por outro lado, nós observamos que os animais de produção de alimentos eles têm ganhado muito espaço nesse assunto. A gente vê as pesquisas de bem-estar animal, né? A gente vê que alguns países já adotam a comercialização de suínos se forem criados soltos, de aves também, em países da Europa. A gente vê a inteligência artificial atuando no bem-estar animal, promovendo maior longevidade, não só produção, mas também qualidade de vida. A gente observa muito isso. E principalmente o que a gente observa, se nós compararmos os matadouros públicos municipais alguns anos atrás e hoje, há uma mudança significativa. Antes, os bovinos eram sangrados no chão, os bovinos eram sacrificados com um machado na cabeça, né? Hoje em dia, tem uma rigorosa legislação para isso, tem que ser um atordoamento suspenso com pistola, né? E dado cativa
para fazer uma sensibilização imediata e ergueram logo. Então, tem avanços, não ao nível que está acontecendo com as outras categorias de animais. Agora, por outro lado, a gente vê também que alguns órgãos de pesquisa no Brasil, também, eu acho que os principais órgãos de pesquisa aqui, não precisa citar nome, mas eles trabalham ainda com freestyle, eles trabalham com pesquisas com situações que não evoluem para um bem-estar completo animal, bem-estar animal. Então, fica aqui aquele apelo para que as pesquisas sejam feitas nesse prisma, nesse aspecto, visando o bem-estar, ao invés de só estar visando, como você falou, do casco dos animais e tudo mais, o refinamento, a substituição. Inclusive, falar em substituição, hoje já tem uma carne, não de origem animal, mas similar à carne de origem animal, que vem ganhando espaço no mundo, que até os maiores produtores de proteína animal estão preocupados e estão botando um selo. Aqui é uma carne animal, porque essa carne não de origem animal está ganhando um bom consumo fora do Brasil, é lógico isso, né? Um bom consumo mundial. Então, isso também é um avanço da produção animal. E eu acho que caberia mais pesquisas usando principalmente a inteligência artificial nessa parte de bem-estar animal para substituir e reduzir o consumo da espécie animal. Ok, era isso aí a minha contribuição. Obrigado. Ah, que legal, Luiz. Obrigada. Primeira vez, acho que você falou. Obrigada. Quer comentar, Rê? Eu acho que o caminho é esse mesmo. E eu acho que é tão legal, assim, como o curso está encerrando, né? Essa é a Né, Karen? última semana. Essa é Última a última semana. semana de conteúdo, mas ainda tem mais uma roda de conversa semana que vem. Eu acho que é interessante, acho que só para encerrar mesmo, é falar do quanto esse curso é importante, o quanto ele é um, um, um abridor de corações e mentes, né? O quanto ele transforma, ele já está na 4ª edição. Quantas pessoas já passaram por esse curso? Né? A gente tem um Brasil atuando em CEUAS nesse curso, ou mesmo levando isso para a vida prática, né? Para a vida profissional, enfim, para a própria proteção animal. E que a gente possa ter forças para continuar, né? E que todo mundo que passe por esse curso seja essa sementinha, que vai fazer essa transformação acontecer dentro da sua realidade e no seu tempo, respeitando os seus limites, né? Isso é muito legal. Eu acho que para a gente encerrar é esse parabéns coletivo, sabe? E esse muito obrigado, né? Acho que todo mundo está aqui com um objetivo em comum, que é melhorar a condição de vida dos animais e, se possível, salvá-los. Então, eu acho que todo esforço vale a pena. Muito legal. Eu fico muito emocionada com isso, de ver isso acontecer. Espero que na Ai, que 5ª edição eu esteja de volta. Ah, pode ter certeza. Ai, que bonitinha, Rê. E é tão legal porque a gente se apoia, né? E tipo, e aí às vezes é um passinho de cada vez, uns tropeços, mas a gente vai se ajudando, uma mostrando para outra, né? Ah, isso tá funcionando, tá dando certo. Eu só queria aproveitar aqui e comentar que o Carlos trouxe que o corte de dente já está proibido, né? Obrigada, Carlos. Eu fui tentar dar um exemplo e no fim até alguém podia até achar que ainda podia fazer isso, né? Porque Obrigada eu por acho ter que trazido isso. porque eu Se vocês falei, né, da questão pensarem em do corte de algum. dente, Pode Karen, eu falar, acho que foi Rê. por isso. Eu falei, né, da questão que a gente modificou a prática do corte de dentes lá no IEF, mas isso foi anterior à portaria, viu, gente? Só colocando aqui, faz tempo. E eu acho que aí você ficou com isso na cabeça, por isso que você usou como Ah, exemplo. pode ser, pode ser. Daí, se alguém pensar num exemplo melhor, assim, tipo, de alguma coisa que ainda é aceito,
mas que a Selma podia ser proativa, sabe? Por mais que não esteja proibido ainda, mas ela pode se negar a aceitar, né? Ela pode não endossar. Mas aí pensem em exemplos melhores, tragam no fórum se vocês quiserem. E queria agradecer a presença de vocês, a presença da Rê, a luta pelos animais, pelos humanos e não humanos. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem fazer mais perguntas para a Rê, podem mandar para mim, ou colocar nos fóruns que a gente transmite para ela. Ela está em contato próximo com a gente. E é isso. Boa Vou colocar noite. no Obrigada, Instagram. presença de todos. Vou passar a palavra para a Rê mais uma vez. Se você quiser fazer mais alguma consideração, Rê, pode falar. Não, só agradecer a Tá paciência, sem. vocês. Aí, Voltou? foi. Só agradecer a paciência, agradecer vocês por estarem aqui, né? Agradecer por todo o trabalho que vocês fazem. Eu coloquei meu Instagram aí no chat, então quem quiser a gente pode bater papo lá também. Tá? Tem muito cachorro no meu Instagram, não se assustem. Muito cachorro. Mas muito obrigada. Obrigada, Karen, mais uma vez. Né? Você sabe que eu não digo não para você, jamais. Porque você é uma pessoa iluminada. Ainda Então, bem que você não assim, diz não. tudo que você faz reluz e é importante a gente participar. Obrigada mesmo, Hum. gente. Boa noite. Obrigada, Rê. Eu só vou falar aqui o seu Instagram, porque tem gente que vai assistir a gravação, daí eu não sei se consegue ver aqui. Então é @santirenata, tudo junto, @santirenata, com um R só. Aí podem ficar à vontade para procurar a Rê lá no Instagram e também para procurar a gente. Então tá bom, boa noite, pessoal. Obrigada, Rê. E nem teve participação especial, Rê, dessa vez? Não teve, estão quietinhos aqui, todo mundo dormindo. Graças a Deus. Então tá bom, gente. Boa noite. Até semana que vem na nossa última roda. Aproveitem para trazer perguntas, questões e façam as atividades do curso, assistam, tá chegando no final. Aproveitem essa semana próxima agora que não vai ter conteúdo novo. E é isso. Qualquer coisa, entrem em contato, participem dos fóruns. Tchau, tchau, gente. Muito Tchau. obrigada. Um abraço. Tchau. Bom fim de semana para vocês também.